Não chame o dislexo de preguiçoso ou de desleixado. Não faça comparações com outros membros da família ou com colegas de classe. Não exerça pressão sobre ele a ponto de amedrontá-lo com a perspectiva de não passar de ano ou de deixar você desapontado. Exija que o dislexo leia em voz alta perante seus colegas, sem seu consentimento. Não espere que aprenda a soletrar uma palavra após escrevê-la repetidas vezes com a finalidade de lembrá-la. Não fique surpreso se facilmente se cansar ou desanimar. A dislexia é uma alteração na maneira como o cérebro processa, na maneira como ele trabalha as informações que chegam até ele, seja pela via da audição, a visão ou mesmo pelos outros aspectos do nosso organismo, como a propriocepção. Não é uma doença, é uma condição diferente que eles têm, né? Os portadores da dislexia têm algumas maneiras diferentes de receberem e tratarem a informação que recebem. E muitas vezes, na verdade, não é uma doença, porque muitas vezes isso lhes traz um talento especial. Então, eles às vezes têm uma capacidade muito maior em termos de criatividade, no processamento de algumas informações a nível espacial. Então, por um lado pode ser uma dificuldade, por outro lado pode ser uma habilidade acima da média. A criança que tem dislexia, o diagnóstico vai ser feito em várias etapas. A mãe pode começar a observar essa criança já com algumas pequenas alterações que ela pode apresentar, por exemplo, ou então lá ainda no pré-primário pela professora, como por exemplo uma certa dificuldade com rima, uma certa dificuldade para nomear as cores, ou então com coisas da mão direita para a esquerda, qual que é a mão direita, qual que é a mão esquerda. A criança é uma criança que normalmente ela cai mais, ela tropeça, ela esbarra mais, vai ser mais difícil para ela aprender a fazer alguma brincadeira que envolva um lápis, coordenação motora dela pode estar dificultada. Há várias formas. Às vezes ela escuta a hora que a mãe fala, demora um pouquinho. Então são vários sintomas sutis que vão aparecendo. E eles vão ficando mais evidentes à medida em que ela entra na escola, e entre o primeiro e a terceira séries, isso já pode ser observado a nível da escola e pela mãe, que às vezes principalmente a mãe que tem mais de um filho, né? Porque ela nota que aquela criança demora mais no para casa, é uma criança muito mais dispersiva, ela tem, enquanto a outra já está lendo, ela ainda não consegue ler, ela não consegue cantar uma historinha soletrada da maneira correta. Então são sinais que vão se avolumando, né? Até que no adulto isso se reflete na dificuldade para dirigir o automóvel. Isso pode refletir como umas dores de cabeça, uma hipersensibilidade à claridade, e são várias etapas que a gente vai ver. Dificuldade no esporte, para escrever e principalmente para copiar do quadro, ela não consegue ser rápida, ela não consegue trazer o para casa escrito no caderno, como as outras crianças fazem no mesmo nível que ela está na escola. Então, essa dificuldade em se manter no mesmo nível de progresso das outras crianças começa a indicar que ela merece uma avaliação multidisciplinar. Eles são crianças que se destacam, por exemplo, por encontrarem soluções fora do convencional. A gente aprende um modo de processar as informações, né? A gente sabe um modo como fazer, e essas crianças, devido à criatividade que têm, muitas vezes apresentam fórmulas inéditas. Eles apresentam soluções inesperadas e são brilhantes. São crianças que, em termos de habilidade, em alguns casos, chegam a se sobressair das demais. Por exemplo, elas às vezes aprendem a andar mais depressa do que as outras, elas conseguem às vezes fazer um quebra-cabeça mais rápido do que uma criança normal. Normalmente, eles inclusive têm até uma inteligência acima da média. Tem áreas que eles se destacam. Enquanto eles têm uma dificuldade na parte de leitura, eles têm outras habilidades que são acima. Eles têm uma memória auditiva muito boa, eles têm uma criatividade acima da média, habilidade verbal muito boa. Então, eu diria que, normalmente, se eles não estão na média, eles estão acima.
Mas é claro que a dislexia, que é um problema que envolve a parte neurológica, a parte cerebral, pode estar associada a outros componentes. E aí sim, há casos em que há uma dificuldade maior, então seria um QI normal ou ligeiramente inferior à média. A dislexia visual seria, na verdade, um termo que nós estamos trazendo aqui como uma forma de enfatizar aqueles aspectos que essas crianças têm, esses adultos têm, relacionados ao processamento da luz como informação para o cérebro. O olho, a visão é muito importante no aprendizado, é muito importante na nossa vida de um modo geral. 85% de tudo que se aprende depende da visão, depende do sentido da visão. E se houver alguma dificuldade na forma como esse estímulo visual, da maneira como essas letras são lidas, do conforto que a pessoa tem quando ela está lendo para aprender, certamente vai ter um impacto muito grande na parte toda de aprendizado dela, na parte de evolução dela, em termos de aquisição de uma profissão, aquisição de conhecimento, porque hoje está tudo na internet. O que a gente faz sem ler? A gente está olhando em volta, a gente está lendo. Então, é importante que a gente tenha esse apoio visual em toda criança que tem esses sintomas.